Bem, vamos falar sobre o que é idolatria, então, de acordo com a Bíblia. E se a gente procurar, quem tiver em casa procurar na Bíblia, idolatria é X, não vai encontrar na Bíblia. Não tem uma definição assim de termos dentro da Escritura. Mas nós temos vários versículos que citam um comportamento como se fosse idolatria. O primeiro deles seria dar a uma criatura a glória que é devida a Deus. Isso aparece lá em Êxodo 20, né? Quando ele diz: não terás outros deuses diante de mim, não fazer escultura, não se prostrar diante delas. Aparece também no Salmo 115, no Salmo 135, e costuma ser, inclusive, essa definição de idolatria que é mais defendida pelos protestantes, e nós católicos concordamos com ela. Depois tem outro tipo de idolatria, que é tentar adequar Deus ao meu entendimento. Então, na verdade, eu passo a ser Deus. Eu defino o que é Deus, mesmo que eu coloque isso em outra criatura. Por exemplo, isso acontece lá em Êxodo 32, no episódio do bezerro de ouro. Inclusive, uma das primeiras vezes que aparece o nome de Deus escrito fora da Bíblia, a Bíblia, bem, quando ela foi escrita mesmo, né, na versão que a gente conhece, foi lá mais ou menos pro século V antes de Cristo. Antes disso, a gente tem no século VIII um vaso, né, uma pitas, esse é o nome do vaso. É uma pitas, né, um vaso bem grandão, assim, é o nome técnico para esse tipo de vaso. No sítio arqueológico de Kuntilet Ajrud, lá no deserto do Sinai. Inclusive, tem até, se quiser eu passo a imagem desse pitas, eu tenho aqui no Zap, se quiser eu passo para a equipe aí para eles mostrarem. E a primeira vez que aparece o nome de Deus, aparece com um bezerro desenhado. Ou seja, são judeus que estão dizendo que aquele ali, que Adonai de Shomron e sua Astoret. Então a gente sabe que os judeus pela Bíblia, né, eles tiveram muita dificuldade em entender o que é Deus e resistiram ao ensinamento de Moisés. Então uma das primeiras vezes que aparece o nome de Deus já vem associado a um touro. Isso é como em Êxodo 32, eles tentando dar uma imagem para Deus que não é aquilo que Moisés está pregando. E nós vemos também, lá em Números 16, quando Coré, Datã e Abirã e os seus filhos se revoltam contra Moisés e dizem assim: quem é esse homem aí que está querendo se arvorar como príncipe sobre nós? Deus não está no meio de nós? E aí eles tentam ir lá e fazer a própria definição deles ali do que seria o culto devido a Deus. O que acontece é que a terra se abre, engole todos eles e eles cometeram um crime de idolatria. E quando nós vamos para o Novo Testamento, a definição de idolatria que aparece especificamente em Colossenses 3:5 é a avareza. Também aparece em Efésios 5:5. A avareza, que é idolatria. E Jesus Cristo, quando ele fala do que é idolatria, lá no Sermão da Montanha, Mateus 5 até Mateus 7, ali mais ou menos, ele diz que não podemos adorar a Deus e a Mamon, que era o Deus do dinheiro.